Olá, está começando mais um Você Sabia aqui pela TV Informativo e hoje eu trouxe um cara que é o mais ou menos, eu considero o Forrest Gump da bicicleta. É o Paulo Bagatini e eu começo te perguntando se tu tem ideia, Paulo, quantos quilômetros tu já percorreu em cima de uma bicicleta? Tá, eu tenho ideia, né? Eu creio que estou chegando nos 200 mil. Eu comecei em 96 e de 96 a 93 eu pedalava esporadicamente, fim de semana, 50 km por fim de semana. Eu parava no início do inverno, começava no início do verão. Então, de 96 a 93 de 96 a 2003, aliás, desculpa, Sim. eu devo ter pedalado, chutei uns 40 mil quilômetros, né? Não muito mais que isso, mas de lá pra cá eu pedalei os outros 150 mil, 140 mil pra lá, indo justamente porque eu conheci mais pessoas que pedalavam para pedalar, né? Eu pedalei esses anos todos, até 2004, sozinho. Sim. Eu tive um grupo de ciclismo no Alberto Torres, com alunos, tive 2 colegas que pedalavam, mas foi coisas momentâneas. Passageiras. Assim, passageiras. Agora eu tenho realmente pessoas, grupos, em Lajado tem um grupo forte de ciclismo, né? Sim. Então isso tudo incentiva a gente a pedalar mais, né? Esse grupo de Lajado é composto por quantas pessoas mais ou menos? Oficialmente o grupo Pedalajado é uma entidade estabelecida, né? Oficialmente ele tem 20 pessoas, né? Mas a gente sai do Faleiro quintas-feiras para pedalar com 2 pessoas, já saiu com 30, né? O grupo tem um grupo de discussão por e-mail que tem 150 pessoas, gente inclusive de fora de Lajeado, né? Amigos nossos que participam. E eu agora tenho um grupo no Facebook também, né? Pedalajado, que está com 97, se não me engano, 98 inscritos, né? Gente, inclusive, que eu não imaginava que pedalava, começaram a se interessar, quiseram se inscrever, escreveram e... Então a gente vê gente aparecendo do nada, assim, em Lajeado, começando a pedalar, né? Mas vamos começar do começo. 1996 foi o ano que tu começou a te interessar? Comprei uma bicicleta decente. Até então eu usava Monarch, barra forte, sabe? Sim. Uma bicicleta para pedalar mais longe, com mais recursos, foi em 96, fevereiro, né? E da onde surgiu essa paixão pela bicicleta? Eu vou dizer que não é uma paixão simplesmente, porque a paixão a gente conceitua ela como uma coisa passageira, né? É um estilo de vida. Eu considero, é uma forma de me expressar, né? Eu inclusive já falei sobre o assunto chamando isso de forma de expressão, né? Eu nunca tive assim, quando era pequeno, eu pedalava como qualquer criança, mas nunca foi uma coisa assim, desde criança eu vou ser ciclista. Não, isso começou meio que acidental, assim. Em 93 eu participei do CPUR, né, quando fui servir em Porto Alegre. E aí eu já corri um pouquinho no terceiro ano na escola, participava na infantaria no CPUR, que é um dos cursos que mais tem exigência física. E aí eu saí em 94, no início de 94 fiz o estágio em Santa Cruz e saí. E parei e fiquei em 94, 95 praticamente 100% parado. Ainda corri um pouquinho em 94, machuquei em joelho, parei em tempo, machuquei outro joelho, aí parei de vez. Então em 95 eu entrei em declínio total de forma física, assim, né? Tanto que uma vez eu ajudei a empurrar o meu carro, o carro do meu irmão morro abaixo, tive que parar para respirar. Né? Aí eu fiquei preocupado, né? E aí por isso eu pensei, o que eu vou fazer? Caminhar é legal, só que é demorado, sabe? Tu quer ir longe, tu precisa de muito tempo, vou comprar uma bicicleta. E aí em 96 então comprei. E durante o ano todo 96 foi aquela período de adaptação, né? Então ver como é que é, se vai se dar bem, não. Aí eu comecei a gostar, eu percebi que dava pra fazer muita coisa quando em finados de 96 eu fui a primeira vez pra praia. Uma amiga minha, onde eu trabalhava, disse que ia pra praia, vou junto. Eu não tinha odômetro, não tinha a garrafa de água, não tinha nada. Eu comprei tudo naquela semana para 3 dias depois sair pra praia. E eu vi que eu consegui fazer no primeiro dia 150 km, né? Sim. E eu nunca tinha feito mais de 50 num dia, né? E aí eu me espantei. E aí no final do ano eu fui de novo, aí já fiz 240 num dia. E aí ficou aquele negócio na minha cabeça assim, né? Dá pra fazer, não é qualquer coisinha, não é brincadeira, sabe? Sim. E aí foi, né? Comecei a cada vez a... É que quanto mais tu faz, depende do estilo da pessoa, mas tem gente que quando percebe a coisa render, se sente desafiado a fazer mais e mais. Isso é um problema pra mim, porque é uma espécie de falta de limite, assim. Às vezes a gente passa do limite. Sim. Né? Eu já teve situações em que eu pedalei tanto tempo que eu caí de sono, sabe? E eu só parei de pedalar porque eu caí. Porque senão eu teria continuado, sabe, lutando contra o sono e coisa e tal. E não é... Eu poderia ter parado, poderia ter dormido, mas realmente a gente acha que consegue, a gente tenta mais um pouco.
E em 2004 eu larguei uma prova de 1.200 km por causa disso, né? Porque eu não aguentava mais de sono, só que aí outros fatores interferiram, né? Claro. Inclusive foi uma prova onde eu agi de uma forma muito amadora, assim, podia ter conseguido terminar ela. Mas naturalmente, desculpa te cortar, mas numa prova de 1.200, a gente já tinha falado sobre isso em outra ocasião. É uma prova que exige uma estratégia muito minuciosa e que o erro lá não é um erro crasso, é um erro milimétrico que pode te comprometer. Exatamente. Isso é perfeitamente humano, né? Inclusive foi uma prova que toda essa estratégia que tu falou eu não fiz. Sim. Porque até então eu tinha... Em 2004 foi quando eu comecei a pedalar provas mais longas, de 200 km para cima, né? E quando eu falo em provas, eu não falo em competição, eu não faço competição, eu faço desafios, né? Sim. Em Lajeado o pessoal conhece muito, chama de Audax, essas provas, né? Tem outro nome também conhecido que é o Randonnée, né? São dois nomes para a mesma prova, basicamente. E aí eu me dei muito bem nas primeiras provas, porque 200, 300 km foi fácil, 400 km não chegou a ser difícil, e os 600 km eu fiz sem dormir também. E aí eu cheguei no 1.200, que foi na Austrália, achando, né, é só pedalar o dobro. Não é, Quem faz 600 km faz 1.200 e pedala 2 vezes mais que isso. Sim. Só que aí muda completamente, sabe? Eu percebi que não fisicamente eu estava extremamente preparado, porque eu pedalei 60 horas sem dormir, 740 km sem dormir, e eu fui até 840, ou seja, fisicamente estava bem. Eu realmente não estava bem, era tecnicamente, né, estrategicamente preparado, estava pessimamente preparado. Fiz uma lista depois, eu fiz um relato, até te passei esse, eu acho que sim. Eu acho que deve ter uns 15, eu listei 15 erros um atrás do outro, tudo que eu podia cometer de erro eu cometi, exceto não estar preparado, né, fisicamente. Sim. Então esse ano vai ter de novo, eu pretendo participar e eu quero pegar aquele checklist lá. Assim como em 2004 eu peguei checklist, isso eu fiz, eu quero dizer, isso eu não fiz. Quero passar os erros a limpo, né? Tem que aparar as arestas para chegar lá de novo, né? Uma curiosidade também, acho que faz parte do estilo de vida do Paulo. Tu não usa telefone celular, tu agora acabou de me dizer que tu não usa relógio. E tu não é que não anda de carro, mas tu anda basicamente de bicicleta. E também o celular também, não é que não use, eu não tenho, entende? Eu não tenho relógio, eu não tenho celular, e não tenho carro e não faço nenhuma questão de ter, né? Claro que eu uso. Em 2005 eu cheguei a pensar em jamais entrar num carro de novo. Eu passei o ano todo, eu devo ter entrado umas 3 ou 4 vezes num carro. A primeira vez eu entrei porque esqueci. E aí, só que realmente isso é uma espécie de radicalismo que é quase impossível no nosso mundo hoje em dia, por questões de trabalho, por questões de saúde, sabe? Então não chega a ser a questão de tu não se negar a fazer. Eu acho que enquanto eu puder me deslocar de bicicleta, sabe, e isso esse fim de semana vai ter uma prova de 300 em Porto Alegre, no Audax também, eu vou pedalando, vai dar 700 km. Sim. É possível, graças a Deus, no meu emprego eu consigo ter a flexibilidade que eu preciso, sempre consegui, inclusive, em todas as empresas que eu tive até hoje, sempre foi possível. As poucas vezes que não foi, eu fui de carona, né? Então, atualmente a minha filosofia é pedalar, entrar num carro quando preciso, sem estresse. Entro, né? Ando, como se eu fosse uma pessoa normal. Como se eu fosse uma... Só que eu tento, na medida do possível, então, fazer os deslocamentos de carro, né? Sim. De bicicleta. Tu já teve quantas bicicletas aí? Essa que eu tenho é a minha terceira bicicleta, né? A primeira foi atropelada por um ônibus quando eu estava indo para a praia. Que tristeza, perder a melhor amiga. Foi a primeira, né? A primeira bicicleta. Então, por incrível que pareça, eu tive sorte porque eu caí com a bicicleta e depois o ônibus atropelou. Eu fui na frente do shopping, aqui eu saí para as 4 da manhã com chuva para praia, pela Rota do Sol. Quando eu passei na frente da Fruca, eu vi que eu tinha esquecido a garrafa de água. Sim. E aí eu voltei para buscar. E aí eu voltei na mão correta. Quando estava passando na frente do shopping, eu me perguntei se ia cair, se a entrada do shopping tomava ou não acostamento, mas eu fui pensar nisso, ela tomava, eu juntei no acostamento, no meio fio, voei para a calçada, rolei, a bicicleta caiu no asfalto e o ônibus levou, não era duplicada na época. Sim. Se eu não tinha, foi tudo tão rápido e o ônibus passou tão por cima da minha bicicleta que eu pensei que eu estava na contramão. Eu só fui me dar conta 2 semanas depois que o ônibus estava na contramão. E era às 4h30 da manhã, com chuva, o asfalto vazio, quer dizer, ou o cara estava dormindo, ou alguma coisa estava errada. Não era eu que estava errado, estava no acostamento, a bicicleta caiu na faixa, mas estava na faixa, entende? Não tinha por que ter passado. Exatamente. Então eu ter caído me salvou a vida, provavelmente. Porque foi tudo tão rápido, eu caí, o ônibus passou, que se eu não tivesse caído, talvez eu tivesse sido atropelado, né?
E eu já estava meio estressado, porque eu tinha esquecido, eu estava perdendo tempo voltando para casa, buscar a garrafa d'água, a chuva, o raciocínio em relação ao acostamento no shopping, né? Então é bem provável que eu ter caído, me machucado, tenha me feito me salvar a vida. Poupado um trabalho bem maior, né? E assim como esse caso é curioso, eu tenho uma lista de 3 ou 4 casos assim, que dá para dizer que não é porque tu tem celular que um dia tu vai te dar bem ou tu não tem que vai te dar mal, e não é porque tem a bicicleta melhor ou pior que as coisas vão resolver. É tudo uma questão, às vezes, de realmente, não vou dizer sorte, mas é uma conjunção assim que é curiosa, muito curiosa. Então, tu pode relatar essa? Posso. Uma das mais... Tem 2 curiosas. Uma quando eu estava na Austrália, que eu precisava de eu me dei conta que eu precisava de colher para comer. Sim. Comida enlatada, que é uma das formas mais práticas de se alimentar lá, né? Porque se tu vai num restaurante muito caro, se tu vai fazer comida, tu tem que ter uma infraestrutura. Eu estava me deslocando sempre de bicicleta, então eu não tinha colher. E eu pensei, vou comprar, obviamente, só que só vinha em grupos de 6. E aí eu cheguei a pensar em roubar de um albergue, mas falei, não vou roubar de um albergue, estou certinho até aqui, vou fazer certinho. De um jeito ou de outro eu resolvo. Demorou uma semana. E um dia eu estava pedalando numa serra lá, um pôr do sol bonito, e eu pensando, tiro foto, não tiro foto, é só mais um pôr do sol. Quer saber, eu vou tirar. Isso pedalando, né? Parei, virei, fotografei. Quando eu vou pedalar, olho pro lado, uma colher, cara. Não era $50, não era uma caneta, era a única coisa que eu precisava, eu encontrei. Sabe? Do meu lado. Se eu tivesse parado 5 metros à frente ou atrás, se eu não tivesse olhado. Então esse é mais um caso muito curioso, sabe? Porque o que eu precisava, eu consegui. E uns 3 anos atrás, indo para Ijuí... Espera um pouquinho. Eu não vou deixar ele contar essa próxima história, porque essa ele vai contar no próximo bloco. Estamos de volta com o Você Sabia aqui pela TV Informativo. Eu estou com o Paulo Bagatini, ciclista, ultra ciclista, 2 milhões? Não, 200 mil? 200 mil. Ah não, 2 milhões e está chegando, 200 mil quilômetros de bicicleta. E tu estava contando a história, tu estava começando a contar uma história de Ijuí, é isso? São coisas curiosas que acontecem, que às vezes a gente se perguntar qual é a importância final de te preocupar com coisas que não estão sob o teu controle, né? Sim. Uma delas, por exemplo, é o fato de eu sou muito criticado, no bom sentido, né? Pelos meus familiares e meus amigos, por nunca andar com o celular. Eu vou para tudo que é buraco, tudo que é por uma semana, um dia, qualquer hora, sem celular, sozinho. Né? E aí, mas isso é perigoso? Não, até é perigoso, mas eu tenho certeza que não é por falta de celular que eu vou me dar mal, sabe? Como, por exemplo, esse caso de Juí, em que eu tinha uma prova de 200 km no fim de semana lá, e eu ia sair na sexta-feira, pedalando, de noite. Então eu ia sair inicialmente às 8, aí começou a chover, aí eu atrasei para as 10, aí eu sei que eu acabei saindo às 11. Me enrolei das 8 às 11 para sair. Saí com chuva, em direção à Soledade, cheguei lá pelas 5 e meia da manhã, passei por Espumoso. Quando eu já tinha passado de Ibirubá e estava uns 15 km, e estava uns 30 de Cruz Alta, eu olho para a roda da frente, desmontando a roda da frente, né? As esferinhas caindo, a roda assim. E aí eu na hora pensei, né, poxa, fui para Santa Cruz fazer a manutenção da bicicleta, fiz a roda de trás, não deu tempo para fazer a roda da frente. Aí a roda da frente dando problema. Sim. Eu nunca tinha tido um problema de bicicleta, mecânico com a bicicleta por falta de manutenção. Mesmo quando eu não fazia, eu tinha sorte, essa vez estava desmontando a roda. E aí eu pensando nisso aí, em 2 minutos, e a bike andando, as esferinhas caindo, aí eu resolvi parar. Até peguei minhas ferramentas, eu tinha certeza que não tinha as chaves para arrumar lá, até porque já tinha perdido esferinha, o que pudesse fazer. E aí então a bicicleta jogada no chão, a roda desmontada, eu olhando para a bicicleta com aquela cara, né? E agora, José, né? E nisso passa um carro com 2 bikes e me dá um buzinaço. Eu faço um sinal, os caras param. 2 ciclistas de Porto Alegre, indo para a mesma prova que eu, né? Sim. E aí pararam e me deram uma carona. Claro. Assim, não deu 5 minutos na estrada. E aí, né, onde eu tava, não vou dizer que eu tenho certeza, mas era bem possível que há uns 3 ou 4 anos atrás, quando aconteceu isso, eu não tivesse sinal celular ainda. Sim. Aí o cara fica se perguntando, né, eu podia ter saído às 8. Quem é que ia passar naquela hora? Sim. De todo o tempo em que eu saí, até aquela hora em que o pessoal passou, não passou ninguém por mim conhecido, sabe? E sabe lá depois quanto tempo ia passar. Então, eu fico imaginando alguém de fora, assim, na quinta dimensão, olhando esse troço, o cara tá saindo, o cara não vai sair, aqueles caras saíram de Porto Alegre, e naquele exato momento vai se estragar a roda do cara e os caras vão passar por lá. Não entrando pelo aspecto religioso ou qualquer coisa, mas quem é que organiza essa bagunça? Exatamente, que tá tão perfeito? Então, imagina, se eu tivesse celular, eu ia jantar o quê? Sabe, eu ia chamar um carro, um táxi, um parente de Lajeado. Sim. Então, no final das contas, não foi o celular que me fez falta, né?
E foi realmente uma questão de sorte, vamos chamar assim, para não dizer outra coisa, né? Então eu citei 3 exemplos, né? Quando eu caí, o ônibus quase me atropelou, quando eu encontrei uma colher na Austrália, agora então a questão... E assim tem outras, né? Então... Mas essas são as 3 mais emblemáticas, eu acho, né? Mas agora assim, ó, essa prova que tu vai fazer na Austrália, é na Austrália, né? Isso. São 1.200 quilômetros de novo. Exato. Tu tem a preparação, além do pedalar, tu me contou que vai para Candelária, comprar própolis, vai 95 quilômetros, volta 95 e dá mais uma volta para fechar aí os 200 quilômetros, só por um fim de tarde tranquilo andando de bicicleta. Agora, tu tem a questão que tu comentou comigo a respeito do banho frio, desta preparação física que ela é tão importante para enfrentar as intempéries, né? A questão do banho frio eu realmente já me certifiquei que talvez não funcione para todo mundo, mas para mim funciona, né? Sim. Eu fui escoteiro, então de 85 a 91, né? Escoteiro e sênior são o pessoal que é de 12 a 14, de 14 a 18 anos. E no nosso manual de escotismo do fundador do movimento, ele falava lá que, como ele foi fundado na Inglaterra, um país frio onde o pessoal vive em ambientes climatizados, etc., é muito fácil as crianças crescerem altamente, vamos dizer assim, sem nenhum preparo para enfrentar uma temperatura um ambiente mais rústico, né? Sim. Então lá ele falava que os pais deveriam fazer as crianças dormir com janela aberta, ou pelo menos com uma aragem, com umas cobertas, não, né, passando frio durante a noite. O importante é respirar aquele ar frio, tomar banho gelado, e, enfim, né, não passar o verão e o inverno todo agasalhado como se estivesse no Polo Norte, né? Isso tudo vai te dando rusticidade, né? E eu li aquilo, quando era pequeno eu dormia de janela aberta, eu até arrisquei alguns banhos gelados, mas eu comecei mesmo em 2004 na verdade, a tomar banho gelado. Tanto que em 2009 eu passei o inverno todo, eu morava num apartamento do centro lá, eu passei o inverno todo tomando banho gelado, do dia 1º de julho até o final do ano. Né? Todos os banhos foram de água gelada. Eu gastei R$7 de luz no inverno, em agosto. Né? No período daquele ano foi o mês que eu menos gastei eletricidade, foi no inverno. Né? Todos os banhos foram gelados. E eu já pedalei a 0 graus de bermuda e camiseta, como eu pedalo todos os Audax, e eu nunca tive problemas por causa disso. Sim. Né? Eventualmente eu ajudo com o própolis, que é uma substância natural, produzida com um pó que se prende na colmeia das abelhas, e é um antibiótico, sendo um antibiótico natural, ele vai te dando um pouco mais de resistência também, né? Eu percebi que quando eu começo a pedalar no frio, se eu demoro demais para tomar o própolis, às vezes eu fico um pouco, não vou dizer gripado, mas resfriado, né? Sim. Só que aí isso aí dura uma semana, 2 semanas, depois eu passo o resto do inverno tranquilo, né? Então é uma preparação minha, pessoal, nunca consultei nenhum entendido no assunto, né? A minha experiência tem mostrado que funciona, se não funciona para qualquer um, funciona para mim, e isso é suficiente, né? Temos em Porto Alegre a prova agora dos 300 quilômetros. 300 fim de semana. O que mais tem no Brasil aí de provas que tu possa... Tem de 600 no Brasil? Tem, agora tem, inclusive esse ano vai ter uma de 1.000, né? Eu já participei de uma de 1.000 em 2010, e agora... As provas de 1.200 são normalmente feitas a cada 4 anos. As de 1.000 eu não vejo uma regra generalizada, mas aqui no Rio Grande do Sul eles têm feito de a cada 2 anos, né? Então esse ano, sorte para mim, porque vai ser um bom preparo para os 1.200 da Austrália, vai ter a prova de 1.200, inclusive a prova de 1.200 começa no dia, para mim vai começar no dia 11, vai terminar no dia 15, dia 11, 12, 13, dia 16 eu pego o avião, chego na Austrália, pedalo 1.200 km até o lugar da largada, aí pedalo a prova de 1.200 km. Então vai dar 3.400 km em menos de um mês. Caramba. Né? E aí depois eu vou para casa de um amigo meu que fica em Brisbane e fico lá 2 semanas a princípio. E fora isso tem... Então vai ter uma prova de 1.000 aqui no Brasil. Vai ter umas 2 ou 3 de 600, várias de 400. Agora tem bastante, tem grupos em Brasília, em Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul tem uns 3 ou 4 grupos, né? Paulo, várias provas. Nessas provas mais longas aí, o pessoal passa noites e certamente dorme um pouco. Como é que é feito esse controle? Como é que a pessoa pode traçar uma estratégia e, olha, vou pedalar 600 km? Eu sinceramente, não tenho noção do quanto tempo demora para pedalar 600 km. Quanto é que se dorme? Qual é o equipamento que se leva? Do que o pessoal se alimenta? Como é que funciona isso? O sucesso disso vai depender do autoconhecimento ciclista, né? Eu, como não me conhecia nada, em 2004 fiz tudo errado no 1.200.
apesar de ter me dado bem até os 600. Já em 2010, quando eu fiz o 1000, eu fiz praticamente tudo certo. Né? Essa prova de 1000 teve 400 km de serra, mais ou menos. A gente foi de Porto Alegre a Sobradinho, Estrela Velha, Cruz Alta, Ijuí, Carazinho e voltou por Pouso Novo. Então teve seguramente os 400 km onde a gente ou estava subindo ou estava descendo. E apesar de tudo, tinha só uns 20 e poucos participantes, tinha um pelotão na frente com os mais rápidos, eu sozinho no meio e um pelotão atrás com o pessoal que foi mais devagar. E foi tudo tranquilo, né? Por quê? Porque eu aprendi que, no meu caso, eu não posso me arriscar a pedalar mais de 300 sem dormir. O meu limite é 300 km. E quando eu cheguei nos 300, eu acabei dormindo 330 no 1000, eu já estava precisando dormir uns 60 km, né? Uns 260, 70 mais ou menos. Então a minha preparação agora é a seguinte: eu durmo o máximo que eu puder, né? Mas para isso tem que considerar a média geral do Audax, que é 15 km por hora, então tu vai pedalar mais rápido que isso, tu tá ganhando tempo quando chega no PC, mas o PC fecha como se tu tivesse chegado a 15, então não pode dormir demais aqui porque o outro pode fechar. O que é o PC? O PC é o ponto de controle, tu chega lá e tu carimba no teu cartão para dizer que horas tu chegou em todos os pontos, né? Sim. É o documento teu documento da prova, né? Então para mim agora a regra é dormir o máximo possível, levando em consideração que eu tenho que chegar nos PCs a uma média geral de 15 por hora. Eu até posso sair de um PC com média inferior a 15, mas eu tenho que pedalar o suficiente para chegar no outro no mínimo 15. Se eu chegar a 15, eu não vou poder dormir naquele. Sim. Então, nesse Audax de 1000, eu consegui dormir bastante, umas 6, 7 horas, né? Em 3 dias, né? 6, 7 horas em 3 dias, isso, né? Foi bastante. Foi 4 dias, foi 4 horas, depois 3, foi bastante. Eu fui o que mais dormiu, provavelmente. Eu vou te fazer uma pergunta boba, só para abordar o tema. Tipo, eu comer feijão e arroz durante um Audax é loucura, né? Depende da quantidade. Eu tô imaginando um cara com uma fome, que já pedalou alguns 100 quilômetros, e tá com fome. O que vocês comem? A comida... Não existe muita limitação de comida, desde que tu coma na quantidade certa, né? E inclusive a questão da fome é interessante. Eu já fui meio ogro, assim, eu chegava depois de uma pedalada e fechava o restaurante. Agora não, mudei de alguma forma a minha forma de pedalar, o meu sistema. Teu metabolismo? O metabolismo mudou porque eu fui pra praia agora 3 semanas atrás, cheguei lá e eu não fui numa pizzaria porque eu não ia consumir demais. Fui numa pizzaria, aliás, comi 3, 4 pedaços de pizza. Não consegui comer, né? Pedalei 700 km em 350 km em um dia e meio, cheguei lá e não estava com fome. Eu dei uma beliscada, coisa e tal. Então, isso tudo também vai variar de pessoa a pessoa, depende, quanto mais mais tempo tu pedalar, não é nem questão de distância. Eu acho que um dos fatores fundamentais para tu te dar bem no ciclismo é o tempo que tu está pedalando, os anos que tu está pedalando. Sim. Um ciclista de longa distância que pedala sem dores no joelho, dores nas costas, sem se acostumando com a bicicleta, ele vai se formar depois de 5 anos de ciclismo. A maioria. Eu, pelo menos, eu posso dizer que em menos de 8 anos eu não pedalava nada. Sabe? Claro, daqui a pouco, não quer dizer que tu não consiga em 3 meses fazer o Audax 200. Não é esse o ponto. Tu pode fazer, assim se tu quiser. Em que estado que vai terminar é outra história. Com certeza. Até em relação àquilo que tu não percebe, né? Tem gente que termina com dores no joelho e não sabe que isso pode estar detonando o menisco. Paulo, uma dica para quem está começando, para encerrar a nossa entrevista. Eu acho que é não se deixe influenciar demais pelos amigos loucos, sabe? Quer dizer, se tu tem um amigo que faz 300 e tu não consegue, não tenta fazer 300. Se tu consegue fazer 30, faz 30. O importante é tu passar por aquele período em que o teu corpo está se adaptando e que, uma vez passado, tu vai poder ficar um ano parado, que é como se não tivesse parado tempo nenhum, entende? É o condicionamento literal, condicionamento, sabe? Eu posso jogar futebol meia hora e ficar uma semana quebrado, mas se eu subir numa bicicleta eu não sinto mais dor nenhuma. Tá? Então é esse condicionamento que tu consegue com um longo tempo e não necessariamente muita carga de treino que tu... Resumindo, a dica é autoconhecimento que gera o respeito e que gera a gente ir mais longe sem se quebrar tanto, vamos dizer assim. É isso aí, basicamente. Eu conversei aqui com o Paulo Bagatini, um ciclista, ultra ciclista, como eu digo. Foi um prazer, Paulo. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Diego. E o Você Sabia volta na próxima.